Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Esta é a palavra de Deus. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Espírito Santo, mais uma vez quero te louvar, bendizer o teu nome e te agradecer por mais esta oportunidade, por este encontro, Senhor, que foi gerado nos nossos corações, expectativas, Senhor, aleluia, nossos olhos ali no trono da graça, porque nós sabemos, Pai, que a cada aviva gravatar é um divisor de águas nas nossas vidas, e tu tens liberdade de falar conosco. Pai, eu oro, porque eu sei que essa não é a minha hora e nem o meu momento, mas é a tua hora, Pai. É o teu momento do Senhor falar conosco através da tua palavra. Que ela venha, que ela vá e produza o efeito para aquilo que será mandada em nome de Jesus. E você senta dizendo glória a Deus. Aleluia, glória. É para Jesus essas palmas, vamos melhorar? Diga comigo, tem um grande banquete preparado. Agora olhe para quem está do seu lado e diz: tu vai? Pergunta para outra pessoa: tu vai? Aleluia. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. E eu quero colaborar e ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. E eu confesso, igreja, cada vez que nós ministramos a palavra de Deus, há um peso de responsabilidade. E eu ouvia até do pastor Josué Gonçalves dizendo que quando um médico ele vai fazer uma cirurgia, se ele errar em alguma coisa, só o paciente é que vai se prejudicar. Mas se um pregador, uma pregadora falhar na palavra, uma multidão também pode perecer. Então, ministrar a palavra de Deus é de uma responsabilidade. E eu não digo isso para te intimidar e nem para impedir de você subir. Pelo contrário, eu tenho certeza que você está mais do que preparado para falar do amor de Jesus, para dizer que Ele salva, que Ele batiza, que Ele liberta. Aleluia. Mas o que eu quero dizer é que como pregador, como igreja, nós precisamos descer na olaria de Deus. Aleluia. Para saber o que Ele verdadeiramente quer transmitir à sua igreja através da palavra. E uma vez a palavra depositada
guardada no nosso coração, não dá para negligenciar. Não dá. Porque somente o dono da igreja sabe o que nós necessitamos. E eu confesso, pastor Gilvan, que não é fácil ministrar, e muito menos na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério dos Adoradores, porque nós sabemos o zelo que os pastores têm por este altar. Então é com temor e tremor que eu me coloco diante da igreja, mas eu quero ser fiel à palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Aleluia. Quando você vai lendo os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar ali vai encontrar 35 milagres registrados no cânon sagrado, realizados pela pessoa bendita de Jesus. São 35 milagres extraordinários, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que se fossem escritos todos os milagres, as maravilhas e prodígios que ele fez, não haveria livros no mundo que coubessem. E aí ele também, aleluia, vai instruir, como já disse a missionária Helena. Jesus tinha prazer de ensinar. E sempre que ele começava, tinha uma multidão ali, né, nas proximidades para ouvir. E Jesus tinha uma técnica especial de ensinar, diferente dos sacerdotes, dos doutores, dos fariseus. Jesus ensinava de uma forma diferente, e em muitas das vezes ele usava parábolas. Diga comigo, parábolas. E aí você vai encontrar nos livros sinóticos cerca de 50 parábolas. E entenda, aleluia, as parábolas que Jesus vai contar, ele vai sempre dizer que o reino dos céus é semelhante, ou o reino de Deus é semelhante. Aí ele vai e traz uma parábola, geralmente usando coisas do cotidiano, para facilitar o entendimento de quem verdadeiramente queria entender, se aprofundar nos ensinamentos. Aleluia. No capítulo de número 21, você vai ver que Jesus está no templo em Jerusalém, cercado pelos príncipes dos sacerdotes, né? Pelos anciãos do povo, pelos doutores da lei, e eles começam a questionar com qual autoridade ele falava. Aleluia. Só que Jesus não vai dar resposta. Jesus não dá resposta aos seus acusadores, aqueles que o interrogavam. Normalmente Jesus fazia uma pergunta para responder a pergunta daquele que o questionava. Eu acho lindo, de uma sabedoria, aleluia. E como eu preciso aprender com Jesus, porque às vezes a gente não precisa dar resposta não a quem pergunta, a quem questiona, aleluia. Não precisa dar resposta a quem está questionando acerca da sua vida. Vai dando exemplo, vai vivendo, vai glorificando o nome do Senhor na sua vida, porque às vezes a melhor resposta ainda é ficar calada, e alguém vai ter que olhar e vai dizer: verdadeiramente ele mudou, verdadeiramente ela mudou. Jesus vai fazer várias perguntas a eles e eles se calam. Então Jesus começa a dizer mais parábolas. Só aqui vai ter 3 parábolas. E o texto que o Senhor me confiou foi a parábola das boldas. Diga comigo, parábola das boldas. Aleluia. Ele está em Jerusalém. Ele está contando uma parábola. Diz assim: então Jesus, tomando a palavra, começou a falar-lhe em parábola. Versículo 2. E ele diz assim: olha, o reino dos céus. Diga comigo, o reino dos céus. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Você vai ver ele falando o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus e o reino de Deus. Por quê? Porque para um judeu, para um doutor da lei, falar no nome de Deus era algo
tão precioso, sabe? O nome de Deus, ele é tão valioso, ele é tão temeroso, que eles não falavam o nome de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer hora e a qualquer momento. Então Jesus, como bom judeu, não vai estar falando o nome de Yahvé, tá? A todo tempo. Então ele vai usar sempre o reino de Deus e o reino dos céus. Aí ele diz: o reino dos céus é semelhante, olha, presta atenção, a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E você vai olhar no texto, bodas, não é a boda do cordeiro, é as bodas, é uma festa grandiosa. Afinal, aleluia, o rei vai estar celebrando uma festa de casamento do seu filho. E eu já quero que você traga a sua atenção para cá, porque este rei que Jesus vai citar aqui na parábola, aleluia, provavelmente é o seu pai. Aleluia. Quem é o pai de Jesus? É Deus, aleluia. E ele vai preparar, aleluia, as bodas do seu filho. Ele está falando acerca dele, porém em parábolas. E ele diz que o rei preparou as bodas do seu filho. E sempre que você prepara uma festa, um jantar, qual é a primeira coisa que você faz? Enviar convites, não é assim? Diga convite, aleluia, é o que o rei faz. Ele prepara essa festa, ele prepara este grande banquete e vai mandar convites para os convidados. E eu preciso que você entenda que os convidados do rei não é qualquer pessoa. E eu não estou dizendo que nós somos qualquer pessoa, mas você há de convir que os convidados, aleluia, principais não seria uma plebe. Os convidados principais da lista de um rei seria outros reis, seriam príncipes, seriam princesas, seriam doutores da lei, alguém de sangue azul, como a gente diz, não é? E a lista desse rei não é diferente. Ei, porque ele vai mandar os convites para pessoas especiais. Aleluia, todos que eram especiais vão receber o convite. Mas você olha para o texto e a Bíblia diz que os convidados especiais que o rei o convidou, eles simplesmente não quiseram ir. Não quiseram vir. E eu quero dizer, e está tudo bem. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus e os seus não os quiseram. Provavelmente este primeiro convite foi liberado para os filhos de Israel. Só que os filhos de Israel simplesmente ignoraram, não ouviram a mensagem, não receberam a palavra. Eles simplesmente ignoraram. É isso que Jesus está ensinando. Eles simplesmente não quiseram vir. Mas eu acho lindo é que o rei não vai desistir. Aleluia! Os servos voltam e diz ao rei, eles não quiseram vir. O rei continua nos preparativos. Aleluia! E quando os preparativos estão ali tudo pronto, a Bíblia diz que ele manda os servos. Diga, mandou os servos. Eu já lembrei da palavra que o pastor Gilvan estava falando aqui já. Eita glória! Aí ele manda os servos com outro convite. Aleluia. Tem alguém disposto a trabalhar para o rei aqui? Tem alguém disposto a trabalhar para o rei? Porque tem muito trabalho pela frente. Ei, primeiro, aleluia, o convite vai para pessoas especiais. Então ele vai mandar uma segunda leva, aleluia, uma segunda leva de servos para levar o convite. Só que dessa vez, Débora, eles chegam e eles dizem assim, olha, a festa já está preparada, porque o rei diz assim, ó, diga a ele que eu já matei os bois.
Diga a ele que os cevados já está tudo pronto, já está tudo morto. O banquete já está preparado. E mesmo sabendo que o banquete está preparado, que os bois estão mortos, ei, essas pessoas simplesmente ignoram o convite do rei. Só que ignorar o convite de um rei é uma afronta ao rei. Ignorar convites especiais chega a ser uma afronta. Porque cada lista, cada culto, cada festa tem um público especial. Você me entende? Aleluia! E quando nós recebemos o convite de primeira mão, é para a gente correr, é para a gente se preparar, é para a gente dizer: aconteça o que acontecer, eu vou estar lá. Porque toda vez que o rei prepara um banquete, primeiro ele lembra das pessoas especiais. E eu quero dizer que nessa noite você é um convidado, é uma convidada especial. Aleluia! Aleluia! Estou entendendo nada, vai entender. Rejeitar o convite de um rei é um insulto seríssimo. E às vezes eu fico imaginando quantas vezes a gente simplesmente ignora. Simplesmente ignora. Estou cansada. Aquele povo pensa que eu não trabalho, não é? Não, só tu trabalha. Porque quem discerne diz: mesmo cansada, mesmo cansado, eu vou estar lá, porque eu sou convidado especial. O seu lugar é insubstituível. Aleluia! Quando se trata acerca do rei, é um insulto. Aplauda o Senhor, aplauda. E dói, mas a gente aplaude a Ele. A Bíblia diz que aqueles servos que foram dizendo: olha, os bois já estão mortos, ei, os cevados já está pronto, as bodas estão prontas, venham. E a Bíblia diz, pastor Gilvan, que esses servos, aleluia, eles vão insistir com algumas pessoas. Não é assim, de vez em quando a gente não insiste, né? Vamos, rapaz, vai ser tão bom, tem uma palavra de Deus para sua vida, olha, tu vai sair dali diferente. E olha, quando eles começam a insistir, a Bíblia diz que alguns daqueles convidados ficaram irados. E eu preciso dizer: ei, tem uma grande obra pela frente, mas não se entristeça quando você insistir com alguém, aleluia, e alguém até virar o rosto para você, alguém até se tornar seu inimigo, aleluia. Você vai de caminho, a pessoa diz: eita, lá vem ele, ela já corta o caminho só para não ver você levar nenhum convite para ela. Ei, estes servos que vão ser enviados com este segundo convite, por eles insistirem, os convidados vão apoderar-se dos servos. O texto de Jesus está dizendo que eles vão maltratar os servos. Você já viu alguém triste porque saiu para evangelizar, levou um não bem redondo e nunca mais voltou lá? Não foi você não, né? Oxe, toda vez que eu faço o convite ninguém aceita, vou fazer mais não. Não é sobre isso. A nossa obrigação é levar o convite. A nossa obrigação não é trazer à força a ninguém. Amém? E se nós negligenciarmos em levar o convite, o rei vai dizer: sim, cadê, aleluia, os convites que eu mandei você entregar? Eu quero que você fique assim bem conectado aqui mesmo. Ei, servos foram maltratados.
E o texto diz que alguns foram mortos. Deixa eu dizer para você, tem muita gente perdendo a vida no campo missionário. Tem muita gente fazendo a obra de Deus, sendo maltratado, sendo maltratada. Tem famílias inteiras perecendo. Mas sabe o que eu acho lindo? Eles perecem, eles são perseguidos, eles são afrontados, mas eles não recuam, eles avançam. Eu estou fazendo a obra do Rei. Ele me confiou esta obra e eu não posso negligenciar. A palavra é para mim e para você. Não é hora de descansar, é hora de se levantar e fazer a obra. O evangelismo faz parte da missão da igreja. Na verdade, a evangelização é a obra da igreja. Ide e anunciai a toda criatura, raças, tribos e nações. E para isso ele conta com servos. Tem alguém aqui ou só eu? Aleluia! Ele nunca disse que a gente ia sair alegre, feliz da vida e voltava mais alegre, não. Mas o salmista diz assim: aquele que vai levando e chorando. Eu me lembrei agora. Aquele que vai levando a semente, chorando, aleluia, andando e chorando, voltará certamente, trazendo consigo os seus molhos. E eu sei que Deus tem falado essa palavra aqui nesse lugar. Eu sei que Deus tem falado para você. Vai chorando, vai cansada, vai triste, mas vai. Nós já estamos vivendo as últimas horas. Os servos são maltratados, açoitados, alguns são mortos. Os que sobram, voltam e contam ao rei o que aconteceu. Diga: os que sobraram voltaram e contaram ao rei o que aconteceu. E a Bíblia diz que o rei ficou enfurecido. Olha, minha mãe teve 12 filhos. Se você visse minha mãe braba, nunca mais tu cometia aquele mesmo erro. Você vê o meu pai brabo, você nunca mais errava naquilo que você errou. Aí eu fico imaginando o rei dos reis brabo, aleluia, furioso. Porque quando ele escuta que maltrataram, que ultrajaram, que mataram os seus servos, o rei vai ficar indignado. E é o que Helena estava pregando aqui, aleluia. Alguém pode se levantar contra você, mas pode ter certeza que a mão de Deus vai descer sobre aqueles que fazem mal aos seus escolhidos. Vai fazendo a obra e deixa que a vingança pertence a Ele. Diz que o rei fica enfurecido, manda um exército e manda, matar. Disse assim, olha, destruir aqueles homicidas. Diga: o rei mandou destruir quem fez mal aos servos. Mas não foi só eles que foram destruídos. Para você ver o peso do evangelho. Não foi só aqueles que maltrataram os servos. A Bíblia diz que Jesus contando a parábola diz que ele mandou destruir as suas casas.
Ei, o que nós fazemos tem um peso de responsabilidade. Aleluia. Quando nós negligenciamos, quando nós não damos ouvido, acredite, a sua casa também vai perecer, a sua família também vai entrar num declínio. Por isso, nessa noite, entenda que há um peso de responsabilidade nessa noite sobre a nossa vida. Evangelho não é só receber, evangelho é entrega, evangelho é renúncia. Mas quanto mais você renuncia, mais Deus cuida de você, mas Ele cuida da sua casa. Ele cuida, Ele cuida. Como diz, Ele vai na frente. Depois que Ele manda destruir e queimar as cidades, Ele chama os servos. Chama quem? Reúne os servos e diz: olha, na verdade, as bodas estão prontas. É o rei dizendo: a festa está pronta, vai acontecer, custe o que custar. Diga: a festa está pronta e vai acontecer. Olha para quem está ao seu lado, diga: a festa está pronta e vai acontecer. Aleluia. Olha o que o rei disse. Agora, os convidados que eu achava que era especial, na verdade, eles não eram dignos. O escritor aos Hebreus vai dizer que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é hora mais de recuar. Imagina chegar naquele grande dia e o Senhor dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, servos inúteis. Ei, Ele vai dizer: aqueles não eram dignos, mas a festa está pronta, vai ter que acontecer. Um banquete está pronto, o casamento está pronto e a festa vai acontecer. Mas não existe festa sem convidado. Você concorda? E o rei vai dizer para os servos: a festa está pronta e vai acontecer. Os convidados não eram dignos, mas saiam. Aqui entra eu e você. Mas saiam. Vão pelas ruas dos caminhos, entre nos becos, entre nas favelas, entre nas comunidades, entre nos bares, entre nos prostíbulos, entre na boca de fumo, entra lá embaixo, vai aonde ninguém vai, mas eu preciso de gente para a festa, para o banquete. E a Bíblia diz que ele sai, ele diz: vai trazendo, traga bom, traga mal, traga com caráter, traga sem caráter. Esta é o perfil da igreja que Jesus comprou. Aqui não tem ninguém perfeito, não. Porque tinham convidados especiais que recusaram estar aqui. Mas alguém saiu. Aleluia. Alguém saiu e trouxe-nos e colocou aqui. E agora é a nossa vez, aleluia, de sair e de trazer convidados. Não importa quem. Diga: evangelização não se faz acepção de pessoa. Anota esse negócio para tu não esquecer. Anote aí, diga: quem evangeliza não faz acepção. Tá lá na sarjeta, você desce e diz: olha, Jesus te ama. Tá lá em cima, você sobe e diz: olha, Jesus te ama. Aleluia. Tá aqui, você diz: olha, Jesus te ama. Não faz acepção de pessoa, porque nós não conhecemos quem é quem. Mas o convite precisa chegar na mão de todos aqueles que estão nas ruas. Imagina comigo, daqui a pouco, um palácio grande, porque tem uma festa preparada. Deixa eu sair do texto para você entender o tamanho da festa. Lembra do livro de Esther? O livro de Esther começa dizendo que o rei Assuero, ele vai dar uma festa
E a festa do rei Assuero é uma festa do rei, onde ele manda convidar os reis, os príncipes, os governadores de várias províncias. E é 180 dias. Sabe quantos meses são 180 dias? São 6 meses. A festa do rei Assuero é uma festa de 6 meses, regada a comida, a bebida, a muita música, a tudo do que era bom. Aleluia. E passando esses 180 dias, passando os 6 meses, a Bíblia vai dizer que Assuero decide dar uma festa também para a plebe, para o povo que estava nas 127 províncias. Aí vai chegando gente de todo jeito. E o que eu acho interessante é que a maioria das pessoas que habitavam no reinado de Suzã, nas províncias de Assuero, era tudo judeu. Aleluia. E aí ele manda trazer todos os judeus. Aí lá vai chegando, aquele monte, eu vou chamar de crente para você entender. Vai chegando crente de todo jeito. Aí o rei diz assim: olha, quando as pessoas chegarem no palácio, é para você dar do bom e do melhor. O que eles quiserem comer é para servir. Tira as taças, está lá na Bíblia, tira as taças de ouro, tira o melhor de cristal. Aí o povo vai chegando para o banquete do rei Assuero. As pessoas simples vai chegando e vai olhando para a suntuosidade do palácio, para aquelas cortinas coloridas, azul púrpura, e o povo vai ficando de boca aberta. Você olha para o livro de Esther e diz: que coisa tão grandiosa. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração. Eu vou parafrasear: o banquete que está preparado para nós. Se os filhos de Israel chegam no palácio de Assuero e ficam maravilhados, você consegue entender para mim o banquete que o Deus Todo-Poderoso está preparando para este povo? Aleluia! Manda chamar. E a Bíblia diz, e Jesus diz assim: olha, e veio gente de todos os lugares, e a casa e o palácio, diga comigo, ficou cheio. Tem gente que ainda nem entendeu o que eu estou ministrando, mas eu vou melhorar a partir de agora. E ficou cheia de convidados a festa nupcial. E o que é que acontece, Jardilene? É que quando aquele palácio está cheio de convidados, o próprio rei, diga comigo, o próprio rei vai passando de pessoa em pessoa, de mesa em mesa. Que bom que você veio. Já foi para uma festa de casamento? Não é assim? Quando está ali, aleluia, a noiva não vai passando, né? E você cumprimenta os noivos, dá um abraço, aleluia, não é assim? Naquele dia, você vai estar face a face com o Deus Todo-Poderoso. Naquele grande dia, Ele vai olhar e vai dizer: que bom que você está aqui. Meu Deus, tem que ser crente para entender isso. Nós o veremos face a face. E o rei vai passando de mesa em mesa, de pessoa em pessoa. E a festa nupcial acontecendo. E de repente, Jesus diz assim: tem um homem que estava lá, sem as vestes nupciais. Deixa eu dizer, o palácio está cheio de pessoas que vieram da onde? Diga, da rua, dos becos, das prostituição. De toda, gente boa, gente ruim, gente com caráter, gente sem caráter, estava tudo lá. Só que o rei olha e diz que tem um homem que não está com vestes nupciais.
E o rei diz: amigo, como você entrou aqui? Aí você diz: Jardilene, mas ele não mandou buscar todo mundo? Ele não mandou que viesse todo mundo para a festa? Nem todo mundo estava preparado. Se era bêbado, se era drogado, se estava na prostituição. Sim, ele mandou chamar todo mundo. Mas aqui entra um pequeno detalhe. Ei, na cultura dizia, que na porta do palácio ficavam servos com roupas especiais. Todo mundo que chegasse naquele palácio tomaria um banho, colocaria roupas dignas para aquela festa, aleluia, se ungiria, entraria na festa no padrão. Diga: o reino tem padrão. Diga: o reino tem padrão. Não é de todo jeito. E eu não estou falando apenas de veste, dessa roupa que cobre o nosso corpo. Eu estou querendo dizer que o reino tem padrão de caráter, porque roupa na Bíblia representa o nosso caráter para com Deus. Quando a gente diz que crente não se veste de todo jeito, está dizendo que crente não anda de todo jeito. Está dizendo que crente, aleluia, não fala de todo jeito. Está dizendo que crente não usa palavras torpes a toda hora. Nunca, na verdade. Amigo, como entraste aqui? O texto diz assim: e o homem emudeceu. Aquele homem não tinha nenhuma palavra a falar. E eu quero dizer para você, naquele grande dia, não tem desculpa. Ele vai estar face a face, frente a frente com você. E você que é especialista em dar desculpa, comece a entender que naquele dia não tem desculpa. Aleluia, vai ficar mudo e vai sofrer as consequências. Você dá desculpa aqui, dá desculpa para a mãe, dá desculpa para o pastor, dá desculpa para tudo, mas naquele grande dia não tem desculpa. Isso é muito sério. O rei chama os servos, diz: amarre-os, os pés e as mãos. Diga: mandou amarrar. Não vai ter jeitinho não. Minha mãe, meu pai, não tem. Naquele dia não adianta. Não vai ter arrumadinho. Não tem jeitinho brasileiro. Igreja, se é que você me entende, tem um banquete sendo preparado, tem um casamento sendo preparado, a festa está pronta. Os convidados principais não eram dignos. Ele chamou a mim e a você, mas não dá para ficar de todo jeito. E aquele homem passou pelas portas do palácio. Mas quando alguém disse: vamos tomar um banho para ficar limpo, quero não. Vamos trocar essas roupas, quero não, a minha tá boa. Vamos arrumar essa barba, cortar esse cabelo, arrumar as unhas. Eu estou falando no sentido espiritual. Porque tem gente que está na igreja com a mesma roupa que veio do mundo. Tem gente que está na igreja participando de culto, participando de oração, participando de campanha, pregando, cantando, tocando, mas não trocou as vestes velhas, as vestes fedendo a mundo, a veste fedendo, aleluia, as coisas do mundo. Mas nessa noite a palavra é preciso trocar as vestes. O convite que você recebeu não dá direito a você ficar na festa de todo jeito.
congresso, prega bem muito, canta bem muito, dá muita glória, fala em mistério, marcha, profetiza, mas daqui a pouco o rei vai chegar e vai dizer: amigo, amiga, como você entrou aqui? Deus é Deus de oportunidades. Não dá, diga comigo, não dá. Não dá. Não dá para participar do grande banquete de todo jeito. Eu não conheço você, mas o rei conhece. A minha Bíblia diz que ele conhece o coração e a intenção do coração. Pode viver do mesmo jeito, pode parecer com crente, mas naquele grande dia ele vai chegar e vai estar frente a frente com você. O homem nem vai julgar, vai nada. Agora o jugo dele é sentença. O jugo dele é sentença. Amigo, como você entrou aqui? Ele fica mudo. Manda prender os pés e as mãos. E manda lançar, no largo de fogo ardente. A Bíblia diz que lá o bicho não morre. Lá é choro e ranger de dentes. Não é mais tempo de brincar de crente não, minha filha. Não é mais tempo. Ou você se posiciona, porque no reino tem regras. É santo e é santo. Aleluia. Na igreja tem regra, na igreja tem princípio, na igreja tem cobrança. Aleluia. Você pode até fazer de conta que não está ouvindo nada, mas é impossível estar na presença dele e não ouvir a palavra. Se conserta. Tem gente para te ajudar a tomar banho. Tem gente para te ajudar a colocar roupas novas. Tem servos, tem pastores, tem intercessores. Aí você, quero não. A minha tá boa, tá? Vai pensando. Depois a missionária Érica toca fogo. Agora, para hoje é agora. É isso. Não dá para ficar com as mesmas vestes. Já está dentro. Diga, está dentro da festa. E vai ser no meio da festa que vai ser constrangido. Vai ser no meio da festa que vai ser constrangida. Ei, amigo, e olha todo mundo. A que vieste? Amarra, lança no fogo. Não dá para viver do mesmo jeito. Qualquer culto é qualquer culto. Qualquer palavra é qualquer palavra. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ei, mas tem um banquete preparado. E nesse banquete não ficará do mesmo jeito. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. E Jesus diz assim: olha, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos é aqueles que recebeu o convite, que não eram dignos. Eu nem roupa para estar aqui eu tinha. Você tinha? Tem gente que comprou roupa para chegar aqui. Comprou uma calça nova, uma saia nova, camiseta nova. Imagina nas boldas que o rei está preparando. A gente tem roupa não, filha. Diga, mais na porta do palácio real
tem vestes novas. Aleluia. Lembra de Daniel? Daniel está há 3 anos numa prisão, esquecido. Aleluia. Mas de repente alguém disse: tem um judeu aí, ele adivinha, ele revela, manda buscar. Aí o rei manda buscar Daniel. Aí disse: espera aí, Daniel, que a gente vai dar um jeito em tu. Aí faz a barba, bota a roupa nova, dá um grau no cabelo, passa a régua. Aí ele se... Ei, vai ser desse jeito. Daniel poderia dizer: estou na prisão há 3 anos, esquecido. Eu vou desse jeito. Daniel diz: não, eu vou passar pelo crivo. Ou passa pelo crivo, ou passa pela régua, ou vai ser, aleluia, mais tarde apartado. Não dá para andar do mesmo jeito. Não dá para ser crente e viver de pornografia. Não dá para ser crente e permanecer na mão de agiota. Não tem como. Ser crente e não ser liberto da vida de prostituição. Não tem como. Mas o convite foi para todos. Mas tem roupas novas. Diga: tem roupas novas. Diga: tem roupas novas. Aleluia. Deixa eu encerrar. Abre a tua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 3. Aleluia. Que eu tenho algumas roupas, aleluia, esperando, aleluia, por mim e por você. Aleluia. Gálatas, capítulo de número... Não, Colossenses, capítulo de número 3. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, e eu me lembrei, aleluia, quando ele diz assim: revesti-vos. O que é que ele diz? Pode melhorar. Revesti-vos é colocar uma roupa, aleluia, um sobretudo, aleluia, além do banho, além do convite, além do banho, além da preparação, tem roupas que o Senhor quer que nós se utilizemos dela. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele está dizendo: ei, se vista com vestes reais, como eleitos de Deus, santo, santo, aleluia, como um bom cheiro de Cristo, porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha o que ele diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-os uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, que excede, aleluia, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo, o quê? Diga: a palavra. O quê? A palavra, o quê? O quê? Vai melhorar. Oh, eu vou repetir. E sede agradecidos. A palavra de Cristo, diga comigo, habite em vós abundantemente. Seja cheio da palavra de Deus. E em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando
orando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Dando por Ele graças a Deus Pai. Você pode ficar de pé? Diga comigo, o banquete está preparado. O grande banquete está preparado. Convidados especiais se recusaram, mas um povo foi chamado. E quem foi chamado está dentro do palácio. Mas não dá para ficar do mesmo jeito. É preciso ser cheio da palavra. E quem é cheio da palavra, coloca a palavra em prática. A palavra que eu trago para você é tempo de mudar as vestes. Não dá para ficar do mesmo jeito. Ele te conhece, sabe o teu endereço, sabe quando você entra, sabe quando você sai, sabe a sua capacidade para fazer a obra. E hoje é noite, nesse quarta Aviva Gravatar, de você deixar no altar todas as suas desculpas. Ser profético. Hoje é noite de você deixar nesse altar todos os seus vícios. Hoje é noite de você deixar nesse altar todas as suas manias, a sua carnalidade, a frieza espiritual que se abateu sobre a tua vida. Rapaz, tu orava pela madrugada, tu tinha prazer em jejuar, tu tinha prazer de fazer a obra e tu esfriasse. E quando a gente esfria, a gente peca. Hoje é noite de deixar nesse altar tudo que nos impede de estar naquele grande banquete. O que te impede de cear também te impede de estar naquele banquete. O que te impede de comungar também impede de estar lá naquele banquete. Faz essa análise, porque o Espírito Santo está muito presente aqui. Eu sei que já era para ter terminado, mas eu não vou levar para casa. Faça uma análise de como está o seu cristianismo. Só veio para receber, foi? Porque culto é entrega. Não adianta falar em mistério, pular, marchar, se não fazer uma análise da forma que nós estamos vivendo. Aleluia, porque é necessário, por onde a gente passar, a gente deixa um rastro de glória a Deus. Quem é você? Quem é você quando não está na igreja? Quem é você quando não está na vista dos irmãos? Quem é você? Faz essa análise. Quem é você nas redes? Quem é você nas redes sociais? Quem é você? Meu Deus! E ciente de tudo isso, só levanta as tuas mãos se você quiser receber uma graça da parte de Deus. Porque não dá para ficar do mesmo jeito. Já tá bom, tá bom demais. O apóstolo Paulo diz que se nós analisarmos a nós mesmos, nós não teríamos pecados.
Mas quando o Espírito Santo de Deus nos constrange, eu já estou com a minha mão levantada, porque eu preciso melhorar, nem que seja 0,01% todos os dias. Espírito Santo, eu não encerro essa palavra para viralizar, mas eu encerro essa palavra te clamando, nos coloca pelo avesso. Sonda a nossa mente, o nosso coração. Veja os caminhos que nós temos trilhado. Veja os lugares que nós temos ido. Vejam o que estão pensando ou falando de nós. E nos ajuda a melhorar. Porque eu sei que naquele grande dia não haverá desculpas. Aleluia. Eu sei que naquele dia, aleluia, não haverá desculpa. E o Senhor, aleluia, resiste ao soberbo. Aleluia. Por isso sonda os nossos corações, e que possamos sair daqui levando um convite na mão, e para fazer uma obra que os servos fazem, de resgate, de restauração, de restituição, e que nós sejamos um referencial para glorificar o teu nome por onde nós passarmos. Não queremos envergonhar o teu nome. Não queremos envergonhar a instituição, a igreja, o aprisco que tu nos colocaste. Queremos honrar, aleluia, desde o altar, a vida do pastor, a vida dos obreiros. Queremos honrar a cidade em que nós estamos. Porque esse Gravatá precisa de um avivamento. Se Gravatá precisa que alguém leve convite, Senhor, conta com esses que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Nós sabemos que não éramos dignos, mas a tua graça transbordou, o convite chegou na nossa mão, e nós queremos estar naquele grande banquete, porque eu sei que naquele dia haverá alegria. A tua mesa cura. E eu sei que naquele dia, como diz o louvor, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. É só para quem crê, que quem está com vestes reais verá Ele face a face. Aleluia! Tem que estar com vestes reais. Você pode aplaudir ao Senhor da glória. Mistura com aleluia. Tem vestes reais sendo distribuídas para minha e para a tua vida. Amém? Deus abençoe.